Olá a todos, como estão? Espero que bem. Bom, como vocês devem ter visto no título, hoje vamos falar um pouco sobre inteligência artificial e a inteligência artificial usada na educação e principalmente, como você já deve ter visto, ouvido e até experienciado, a inovação mais recente que é o Chat GPT. Né? Então, antes de entrarmos no assunto, peço, que você deixe aí seu like, compartilhe, se inscreva no canal caso não seja inscrito, se os temas lhe agradarem. Mas o que me levou a fazer esse vídeo, que eu já venho pensando já há algum tempo, é entender um pouco melhor como que se dará a educação, o processo de aprendizagem e como que nós, professores, pensadores, iremos interagir com essa tecnologia que agora efetivamente está mais próxima ainda, não só do uso por parcelas específicas da sociedade, mas por estudantes, por pessoas das mais variadas atividades e funções. E a inovação e os desafios que essa nova tecnologia pode trazer. Bom, se você não sabe o que é o Chat GPT, é uma inteligência artificial que tem como um grande diferencial a possibilidade de realizar uma comunicação, conosco numa linguagem coloquial. Você acessa a plataforma, faz um pequeno cadastro, coloca uma pergunta que você queira, qualquer, naquele chat, e a inteligência artificial vai responder. E responde de uma maneira como se você estivesse conversando com uma pessoa. Né? Não vou entrar aqui no aspecto de se você consegue identificar ou não que é uma inteligência artificial, porque ela mesma se identifica, como uma inteligência artificial. Mas a questão aqui é que ela fornece informações de uma forma tão bem estruturada e da forma como você desejar que ela forneça, até no estilo, até pedindo para escrever um artigo, um texto, num formato X ou Y, que realmente é uma novidade. É completamente diferente de você fazer uma busca no Google, por exemplo, que lhe apresentará textos, informações, mas que de alguma maneira você terá que ter um esforço de extrair informações dali de uma forma em que no chat você obtém ali de forma mais direta, mais específica, mais formatada. Bom, os desafios aqui são bastante significativos, porque primeiro ponto, que já se observa de alguns professores, até instituições levantando, é assim, como é que eu vou identificar agora se um texto é produzido por um aluno ou por uma inteligência artificial, né? Eu acho que ainda dá para você, em alguns momentos, conseguir ali um indício de se aquele texto é uma inteligência artificial ou texto próprio do aluno, principalmente se você tiver um contato mais próximo com os alunos, para você identificar realmente se aquele aluno poderia ou não escrever um texto daquela maneira. Mas eu acredito que cada vez ficará mais difícil de identificar se aquele texto foi escrito por um humano ou por uma máquina, por uma inteligência artificial, ou mesmo pequenas partes de um texto. O aluno pode escrever uma parte e usar outra parte escrita pela inteligência artificial. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de deixar claro aqui é que isso é um caminho sem volta. Essa forma de inteligência artificial que agora está interagindo diretamente com nós humanos, ela não tem mais volta. Nós teremos que nos adaptar a isso e entender como nós podemos usar essa ferramenta e quais são as consequências positivas e negativas do uso dessa ferramenta. Se você procurar aqui no canal, eu já tenho um vídeo falando sobre a inteligência artificial e o trabalho.
né? Que, obviamente, nós compreendemos que o desenvolvimento das inteligências artificiais, da robótica, a consequência primeira disso será, obviamente, o desaparecimento de postos de trabalho. E um dos postos de trabalho que agora eu acho que se encontra também em risco é o posto de trabalho de professor. É, por exemplo, talvez o professor presencial menos, mas um professor de AD, eu acho que a necessidade, a quantidade de professores será mínima, porque você tem uma inteligência artificial, e eu já fiz alguns testes nessa inteligência artificial, e tem outras sendo desenvolvidas, eu não olhei outras, estou única e exclusivamente me focando nessa, que foi a primeira, assim, que saiu com mais propaganda, né? O ChatGPT, ela fornece informações que, assim, não pecam e não perdem nada do que um professor poderia fornecer, e até a forma como ela se expressa, você pode fazer alguma solicitação para que ela escreva de uma forma mais coloquial, de uma forma mais divertida, de uma forma mais acadêmica. Você pode fazer N coisas com elas. Eu já fiz várias experiências e realmente o resultado é surpreendente. Então, o que eu estou colocando aqui é entendermos dois pontos, né? Primeiro, qual é o papel do professor nesse modelo novo que está se apresentando? E como que o aluno poderá usar essa ferramenta de uma maneira ativa e não passiva? Eu escrevi um texto há algum tempo já refletindo sobre essa questão do uso da inteligência artificial no EAD e qual seria o novo papel do professor. Como que a ferramenta poderia contribuir para que o professor agora pudesse ter uma ação mais direta com o aluno, que pudesse haver uma interação maior com o aluno no âmbito da educação à distância. Mas com a novidade do ChatGPT já posta, né? Porque esse texto eu escrevi, se não me engano, ano passado, começo do ano, alguma coisa assim. Então, ele é um texto recente, só que não havia ainda. Havia, claro, a inteligência artificial, havia a ideia de como ela ia ser utilizada, mas agora, ao percebermos e ela está palpavelmente disponível, claro que as questões se aprimoram, né? Há um refinamento das perguntas sobre qual será o destino, qual o direcionamento do âmbito educacional. E eu peguei esse material hoje, eu já fiz um complemento dele, né? Um complemento a esse pequeno paper que eu tinha, coloquei mais, acho que 1 ou 2 páginas ali, avaliando agora, também trazendo um tópico sobre o uso, né? Como que seria agora o formato educacional, quais os desafios que eu vejo, quais as questões com o ChatGPT. Até tem um pequeno texto ali, uma citação tirada de uma pergunta que eu fiz no chat sobre essa questão, e aí eu trago no texto de forma como citação do chat. Então, veja, aqui o chat já está contribuindo de forma autoral, eu coloco ele, inclusive, no referencial teórico. Ele está servindo como referencial para um texto acadêmico que eu estou escrevendo, né? E aí, algumas reflexões que eu trago ali, ainda de forma incipiente, porque, claro, é preciso muita compreensão para entender exatamente como que se descortinará as aplicações e efetivamente, né, o uso e os desafios dessa nova tecnologia. Mas alguns pontos eu já coloco ali. O primeiro ponto é que esse movimento é um movimento irreversível, né? O que nós podemos fazer é entender as consequências positivas e tentar minimizar ou alertar ou então proporcionar que as consequências negativas elas sejam minimizadas. E o que eu vejo como consequência positiva ou negativa? Primeiro, assim, rapidamente, eu não quero me estender muito e eu espero em breve também publicar
alguma coisa assim desse artigo agora com essa parte final, eu posso até deixar o link do paper que eu apresentei num congresso sobre a inteligência artificial e o uso da inteligência artificial e o papel do professor no ensino à distância. E essa parte agora que eu trago o chat GPT, uma avaliação sobre isso, eu publico mais tarde. Mas os principais pontos que eu vejo aqui é a seguinte questão, né? Primeiro, a função do professor ele tem que ser modificada. Tem que haver uma nova compreensão do papel do professor de uma forma muito mais ativa, no sentido de ser não mais só um repassador de conteúdo ou explicador, mas aquele indivíduo que com a sua formação, e aí há um desafio aqui para os professores que precisam aprofundar a sua formação, aprofundar os seus argumentos críticos, para poder fornecer aos alunos, agora, não mais só um conteúdo, mas também exercitar no aluno o pensamento crítico. Porque, obviamente, que o aluno, ao usar o chat, ele vai ter uma resposta ali, uma resposta que ele vai poder utilizar no seu trabalho, na sua pesquisa, aonde for. Então, o problema maior aqui não é que o aluno vai usar, porque vai usar. É entender, fazer o aluno entender que ele não pode ser um usuário passivo dessa tecnologia, no sentido de obter essa informação do chat, que é super rápida. Um texto que você levaria talvez 1 hora, 2 horas para escrever, o chat vai fazer em 30 segundos. Vai fazer porque eu já fiz experiência, textos complexos, textos que eu pedi citações no formato do BNT, ele faz isso. Então não tem jeito, ele vai fazer. Agora, a questão é, o aluno, o indivíduo, eu não digo não só o aluno, mas o próprio pesquisador, ou quem for que está escrevendo um trabalho acadêmico, intelectual, qualquer área que seja, qual é a necessidade dele agora? Ao obter essa informação, conseguir fazer uma avaliação crítica dela. No sentido de entender que se eu usar o texto da forma como a ferramenta me apresentou, que eu poderia usá-lo, o meu ganho intelectual dele é 0. Eu não tive ganho intelectual porque a máquina fez tudo. Qual será meu ganho intelectual? Uma avaliação crítica, reflexiva sobre o material apresentado. E, inclusive, com pesquisas em outras fontes, em contraditórios, para fazer uma avaliação e até uma contribuição àquele texto já apresentado. Então, eu acredito sim que a ferramenta ela pode trazer muitos ganhos no sentido de produtividade, de possibilidades. Mas ela pode apresentar um problema muito sério se eu simplesmente usar essa informação de forma passiva. Ou seja, simplesmente utilizar, pegar aquela informação, jogar no trabalho, jogar em algum local onde eu esteja exercendo minha atividade, porque não há ganho nenhum no sentido de aprimoramento intelectual, de reflexão intelectual. Então, a questão que se coloca aqui é entender que a forma como nós vamos nos relacionar com essa ferramenta é que precisa ser trabalhada. Porque ela está posta, ela não vai sumir, ela vai ficar cada vez melhor, ela vai ficar cada vez aprimorada. Então, o que eu preciso é saber usar ela em benefício próprio, no sentido em que eu tenha um ganho intelectual. Porque senão não tem solução, né? Assim, é preocupante nesse sentido, no sentido de eu agora simplesmente desenvolver uma preguiça intelectual tão grande que eu não preciso mais nem escrever um texto. Eu já tinha uma facilidade, eu costumo brincar muito com os alunos de sala de aula, dizendo, olha, na minha época eu tinha que sair de casa, porque assim, você tinha uma quantidade de livros, mas às vezes para fazer tua pesquisa precisava de mais informações, você tinha que sair de casa,
ir até uma instituição chamada biblioteca pública, né? E ir lá buscar livros para contribuir na sua pesquisa. Com a internet, a facilidade ficou enorme, né? Você tem textos, artigos, livros disponível a um toque. Agora, você tem um trabalho intelectual disponível. Antes, com a internet, você ainda tinha que buscar esse material e realizar um trabalho de pesquisa, leitura, construção de texto. Claro, você já ganhou uma produtividade no sentido que você tem agora aos seus dedos milhões de informação, mas você tinha que, de alguma maneira, poder juntá-las, saber qual é importante, qual não, e saber construir um texto, uma ligação argumentativa, refletir sobre aquilo que você leu para poder contribuir no texto. Com o ChatGPT, o que nos apresenta é que esse trabalho intelectual de elaborar um texto a partir de outro texto, ele está feito pela máquina. Então, aí, veja, o que eu falei lá no vídeo sobre os espaços que a inteligência artificial e a robótica estariam assumindo, estariam cada vez maiores. Ou seja, você começa com a automação de serviços rotineiros, aqueles serviços mais braçais, aqueles serviços mais que exerciam menos necessidade intelectual, que poderiam ser automatizados, e agora ela chegou, e está chegando, e efetivamente chegou, num ponto que está ameaçando a área intelectual. Nós temos inteligência artificial que na área artística já, que faz desenhos, elabora pinturas, faz sim, novas, do zero. Não é que copiou, que não, ela criou. E é o que o chat faz. Ele cria um texto. Ele não copia um texto. Ele pega informações, estrutura essas informações e cria. Eu pedi para ela escrever um texto, um artigo, no formato da BNT. Escrevi assim, escreva um artigo sobre tal assunto com citações no formato da BNT. Ele fez um artigo onde ele fazia uma argumentação, trazia uma citação, fazia uma argumentação, trazia uma citação e no final colocou as referências bibliográficas no formato da BNT. O que fazer com um troço desse? Veja, eu também trabalho, sou pastor, prego algumas vezes, e esses tempos eu pensei, não, vamos ver se o chat faz uma pregação. Coloquei lá um versículo, um livro da Bíblia, matemática, ele fez uma pregação. E, olha, poderia ser pregado em qualquer igreja, porque era estruturalmente uma boa pregação e com todos os requisitos de uma pregação cristã, evangélica, sem discussão. E eu já vi outras aplicações, até em exegese, que o chat faz. Então, veja, é um caminho sem volta. Agora, o que nós temos que deixar claro é essas duas situações. Primeiro, o papel do professor mudou. Ele não pode ser só um repassador, etc. e tal, porque mais cedo ou mais tarde, todos os alunos... porque, primeiro, assim, a ferramenta é gratuita, né? Existe uma opção paga que tem algumas características a mais, mas a gratuita dá conta do que você necessita. Então, o professor ele precisa entender um novo formato. Ele precisa entender qual será essa nova relação, o que se espera dele agora como professor. E eu vejo agora o professor mais como um sábio. Não um sábio assim, iluminado e tal, mas um sábio no sentido de que ele tem um conjunto de conhecimento e de visão de mundo que possibilita levantar questionamentos. O professor agora não é aquele que vai responder questões, mas muito mais ele será o indivíduo que vai fomentar pensamento crítico, levantar perguntas, levantar questionamentos. E eu acho que para ser esse sujeito, ele precisa estar muito mais preparado, porque precisa ter uma visão
maior, mais ampla de mundo. E conscientizar o aluno ou os indivíduos que vão usar essa ferramenta, né, ou seja, todos nós, de que você pode ter uma profunda perda intelectual se você usar a ferramenta de forma passiva. Ela pode ser uma grande ferramenta nos estudos, na produção acadêmica, mas se você usar ela de forma passiva, que é essa que eu apresentei, você pegar o conteúdo do que o chat lhe der, proporcionar esse conteúdo ali simplesmente com uma cópia, você não teve ganho intelectual nenhum. Então, saber utilizar a ferramenta e saber utilizar de forma crítica é fundamental. Deixa então aí seu comentário, o que você acha, se você já usou essa ferramenta, se você ainda não usou, não sabia o que era. E coloque aí suas dúvidas, suas contribuições. Vamos tentar conversar um pouco sobre essa questão, tentar entender um pouco melhor os desafios. Eu vou tentar deixar aí o link para esse paper que eu tenho, né? Ele ainda não fala do ChatGPT, mas já dá um caminho aí sobre algumas questões para refletirmos sobre esse assunto. Eu fico por aqui, aguardo aí sua posição, né, para podermos conversar, se você quiser que nós tenhamos mais conversa sobre isso, e vamos tentar aí trabalhar essa questão em conjunto. Bom, fico por aqui, até mais e um forte abraço.